Nós fizemos essa leitura aqui de Lucas, capítulo 11, versos 9 a 13, e é Jesus falando sobre oração, sobre fé, sobre a bondade de Deus. É Jesus falando que a gente precisa abrir a nossa mente, o nosso coração, para entrar numa dinâmica de relacionamento com Deus, de bênçãos, de vitórias. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É simples. Ele diz então que no nosso convívio, na nossa conversa, no nosso relacionamento com Deus, a gente pode aprender a pedir, a buscar e bater. Está falando de uma gradação. Pedir é você... Todo dia você pode conversar com Deus. Claro que quando a gente fala de relacionamento com Deus, não está falando só de ficar pedindo coisas, né? Também agradecer, contar, conversar, confessar, pedir orientação e pedir coisas e bênçãos. Qual a diferença de pedir para buscar? É apenas diferença de grau. A gente pede de novo, e quando você persevera, você entra num outro nível, que é você buscou. Então pensa que às vezes a gente pede e recebe a resposta de oração e basta. E quando receber, lembre de agradecer, porque isso agrada ao coração de Deus, isso é bom para nós, porque renova a nossa fé. Você lembra, você fala, não, eu pedi e Deus respondeu. Isso ativa a sua fé. Outras vezes que você for pedir, você vai confiar mais, vai crer mais e vai receber mais. E Deus é generoso, Ele quer lhe abençoar. Então, nesse aprendizado, a gratidão, o louvor é muito importante. Então, tem vezes que você pede e você recebe, e você agradece, você louva e você curte aquilo que Deus lhe respondeu. Você usufrui daquela bênção. Mas tem vezes que Ele não responde. Tem vezes que você pede e não responde. Então Jesus acrescenta a ideia de que você precisa buscar. Então buscar é um nível diferente de pedir. Buscar é você olha para uma meta, você olha para um alvo e você se prepara para correr atrás daquela meta. Você se prepara que pode não acontecer uma resposta rápida, imediata. Então você olha e persevera visando aquele alvo. Então, quando alguém faz por exemplo, uma campanha, a pessoa diz assim, eu vou fazer um período de oração na minha vida, um período de jejum, eu vou fazer um período de busca da bênção de Deus para alcançar aquele alvo, aquela meta, aquela vitória. Então, é esse nível aí, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Porque enquanto a gente está buscando, Deus vai iluminando, vai orientando, vai dando estratégias.
e a gente vai se aproximando daquilo. Ele vai dando uma regulação, uma sintonia, equalizando aquela busca nossa com a vontade dele. Ele vai limpando o caminho, vai preparando a gente para alcançar aquela vitória, aquela conquista. Então, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É um nível acima. Você pediu, não conseguiu, você estabeleceu o alvo, a meta, e buscou, e repetiu, e não veio. Existem coisas na guerra espiritual, existem coisas na nossa vida pessoal, na família, que estão muito encalacradas, muito travadas por ação do mal. O inimigo de Deus, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Então há lutas, há batalhas numa família, há batalhas num país que estão num nível de guerra espiritual. E que você pede, não recebe, você busca e não alcança, então você bate. Você vai além de perseverar. Você persiste e você descobre estratégias e você insiste com Deus. E é interessante porque no mundo espiritual, não é que Deus não queira responder às nossas petições, entende? Mas no mundo espiritual existe como se fosse um tipo de legalidade, de legitimidade. E tem certas barreiras, certas tranqueiras, certas influências do mundo espiritual demoníaco que estão debaixo de uma legalidade. É como se aquela força do mal conseguiu se incrustar naquele tema, naquela pessoa, naquele problema, com bases. As pessoas deram abertura, as pessoas buscaram aquilo, então a coisa é muito casca grossa, muito difícil. E é esse nível que é o bater, que vai além da perseverança apenas do buscai. E quero dizer para vocês assim, Deus, Ele quer abençoar todos. Ele quer abençoar sua vida, sua casa, sua família, seus negócios. Deus, Ele é generoso. Ele é abundante. A gente olha para a natureza e vê assim uma mangueira florida e uma mangueira cheia de manga, mas lotada de manga. Aquilo é manga, né, para dar e vender, manga, todo mundo vai comer e vai cair manga, e vai sobrar manga. O que é isso? E aquela manga fertiliza a terra. É a abundância da generosidade, da bondade de Deus. A gente precisa pensar Deus, entender Deus, enxergar Deus assim, porque é assim que Ele é. Muitas vezes a gente pensa que Deus é meio roda presa, Ele é muito turrão, Ele é muito crítico e Ele não quer ajudar você. Não, Ele quer, mas existe a guerra do bem contra o mal. Estamos num mundo caído, onde pessoas fazem o mal, são injustas e muita gente sob influência do mal. Então, tem toda essa dinâmica. E ele, nesse texto específico aqui,
de Lucas 11, Jesus diz sobre o Espírito Santo. Ele orienta a gente a pedir a Deus o Espírito Santo. E ele argumenta dizendo assim, se vocês que são humanos, que são maus, porque o ser humano tem lá suas maldades, vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos. Se o filho pedir ovo, você não vai dar um escorpião. Se pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, o filho pedindo comida, você não vai dar uma serpente. Você sabe dar boas dádivas, boas coisas para os seus filhos. Que dirá muito mais, muito além, o Pai Celestial dará o Espírito Santo a vocês. Então pense, eu falei aqui, impedir, dar-se-vos-á, buscar e bater, etc., em relação a todas as áreas da nossa vida. Agora vamos pensar especificamente, porque neste trecho aqui, Jesus fala especificamente do Espírito Santo. Então, Deus quer derramar a bênção dele, o favor dele, a unção dele, o poder dele, o poder do Espírito Santo sobre nós, sobre você. Ele quer fazer você ser cheia, ser cheio. Ele quer transbordar. Ele quer lhe dar um vinho novo. Ele quer lhe dar uma unção nova. Ele quer lhe dar vitória na sua vida. Ele quer responder às suas orações. Ele quer atender às suas petições. Ele quer fazer você ser renovado, renovada. Ele quer isso. Este é o propósito, o desígnio de Deus. Por quê? Diz lá em Joel, capítulo 2, versos 8 e 9, diz assim, depois disso derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Em outra versão, sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus está falando, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, sobre toda a carne. Os servos aqui eram os escravos. Não tem pequeno nem grande. Veja, essa bênção do favor divino, do perdão divino, da salvação, é a bênção do que Cristo alcançou em nosso favor. Somos salvos pela graça por meio da fé. Este é o fundamento de todas as bênçãos que recebemos de Deus. Não é o nosso mérito, não é porque a gente é bonzinho. Às vezes você olha Deus atendendo uma pessoa, você fala, poxa, mas essa pessoa é casca grossa, essa pessoa é isso e aquilo, e Deus ajuda ela. Como assim? Ela não merece, pastor. Senhor, ela não merece. Mas quem disse que nós recebemos as bênçãos de Deus porque a gente merece? Não é a Bíblia. A Bíblia diz que nós recebemos as bênçãos de Deus porque Cristo merece. Cristo fez por merecer. E Ele pagou o preço por seus pecados. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o mal. E são os méritos dEle, a graça, que são a base da nossa salvação. E é a mesma base de você receber o Espírito Santo. É a mesma base de você receber respostas para as suas petições. E esta foi a descoberta de Martinho Lutero
em 1517, em 31 de outubro, que marca os 508 anos da Reforma, esses dias, ele descobriu isso, que a salvação é pela graça. Não é pelo mérito, não é porque faz isso, não é porque paga indulgência, não é porque faz esse sacrifício, aquele outro. Nada disso. É puramente pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo. Então, pense, creia, enxergue que, primeiro, o Pai quer abençoar você com o Espírito Santo. Ele quer encher você. Ele quer transbordar a sua vida, primeiro. Isso é um desejo de Deus. É uma promessa de Deus. E esta promessa aqui de Joel 2, ela se cumpriu nos dias do Pentecostes. E ela já se cumpriu na história da igreja em vários momentos da história da igreja, em vários ciclos de renovação, de avivamento, de derramamento do Espírito Santo em determinadas famílias, em determinadas cidades, em determinados países, em diferentes momentos. Deus visitou países inteiros, centenas, milhares de conversões e curas e milagres. Deus vai derramar do seu Espírito sobre as pessoas. E Ele diz para você, meu filho, minha filha, eu quero botar você nessa onda. Eu quero fazer você surfar essa onda. Eu quero que você seja cheia do Espírito Santo. Que você seja cheio da minha bênção, cheio do meu poder. Ele quer isso, primeiro. Então quando você vai pedir, vai buscar, vai bater, pedindo ao Pai que Ele encha você do Espírito Santo, não é uma coisa que você ainda vai convencer Deus, não. É algo que Ele já deu para você em Cristo Jesus. É algo que Ele já derramou. Então você vai buscar, vai pedir, vai buscar, vai bater, para você entrar nessa sintonia. Enquanto você vai pedindo, buscando e batendo, você vai entrando na sintonia, Ele vai limpando, vai descascando, vai desatando nós para essa bênção descer redondo sobre a sua vida. Então, é muito bom a gente pensar, transbordar do Espírito Santo, ser cheio da alegria, da bebida espiritual que é a presença dEle, é por meio da graça, é por meio da fé. Essa bênção está embutida na vitória de Cristo, vitória para nós. Quando a gente pede, quando a gente busca, quando a gente persevera, a nossa fé vai sendo ativada e graça e fé é esse binômio, é esse mix de graça e fé que nos traz a vitória. Então, pense assim, eu quero encher a minha vida. Aí, por exemplo, você pode pedir agora, nós podemos pedir agora para Deus encher a sua vida. Mas você pode estabelecer num nível do pedir, dar-se-vos-á, um segundo nível, buscar e achareis. Você pode, por exemplo, pensar, nós estamos no começo dos últimos 2 meses deste ano. Então, nós estamos no início de novembro de 2025. E aí, até o final do ano, Senhor, até o final do ano eu quero entrar num propósito, num projeto, que eu vou buscar esse propósito, de ser cheio do Espírito Santo. Por exemplo, tem gente que não foi batizada no Espírito Santo. Tem gente que foi batizada, mas ela andou desanimada aí,
não falo em línguas, não tenho a expressão dos carismas, né, dos dons espirituais. E a vida fica meio empobrecida. Pensa que de hoje, primeiro domingo de novembro, até o último domingo de dezembro, ainda neste ano, eu quero uma visitação, uma bênção, um transbordar de Deus na minha vida, e eu vou buscar isso. E eu vou perseverar. E eu vou pedir, eu vou buscar, e eu vou bater. Como, pastor? Você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai ouvir mensagens, você vai pedir a Deus, você vai até jejuar, sei lá. Você vai focar nesse propósito. Você pode estabelecer isso como uma meta para você. E é muito interessante, por quê? Além de Deus ouvir, quando você estabelece uma meta e alcança, você vai aprender a estabelecer outras metas e alcançá-las. E faz tanta diferença. É maravilhoso a gente ir conquistando o território espiritual e bênçãos e vitórias na nossa vida em diferentes áreas. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor.